Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa oração, nossa Lexio Divina, com o texto de Lucas 13, de 18 a 21. Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus e a que hei de compará-lo? É semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e lançou em sua horta. Ele cresce, torna-se árvore, e as aves do céu se abrigam em seus ramos. Disse ainda: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na parábola, para comparar o reino de Deus, para incentivar sobre o reino de Deus, Jesus fala da semente de mostarda. Eu até tenho aqui na Bíblia, vou lhe mostrar a semente da mostarda. Olha, tá vendo? Aqui tem 2. São muito pequenas. Talvez uma das menores sementes que possa existir. Mas Jesus está dizendo: o reino de Deus é como essa semente de mostarda, que depois de plantada numa terra boa e irrigada, ela produz muitos frutos. Essa semente, ela torna-se árvore, até as aves do céu vêm fazer ninhos nela. Jesus está nos mostrando que a nossa fé é desse jeito. A fé em Jesus Cristo, Ele só quer que a gente dê o primeiro passo, que a gente tome a iniciativa, que a gente não pense logo em coisas grandes. Ele está incentivando a iniciar. Aquele que ouviu a palavra de Deus, aquele que escutou o Evangelho de Jesus Cristo, se tomou posse dessa graça, virão frutos imensos a partir daí. Eu lembro agora de Francisco de Assis, hoje conhecido mundialmente, inclusive a Ordem Franciscana. Quantos grandes santos nós temos a partir do sim de Francisco. E ele antes era um jovem rico, era um jovem fanfarrão, e que quando foi tocado pelo amor de Deus, ele abandona tudo. Ele, no centro de Assis, se despoja de todas as suas vestes, fica completamente nu. O bispo de Assis é que o acolhe, e para mostrar que ele deu o sim incondicional a Deus, acreditou em Deus, abriu mão de tudo o que tinha antes. E sozinho foi como aquela semente de mostarda. Mas ele acreditou nas promessas de Jesus Cristo. Ele não se preocupou com nada, simplesmente deu passos para que a obra de Deus acontecesse nele e através dele. E nós vimos como a vida daquele jovem, ela é totalmente transformada. Como a vida daquele jovem ganha um novo rumo. E a partir da sua vida, outras pessoas também seguem-no. Jovens, homens e mulheres. A primeira delas, Santa Clara Chiara de Assis, que era amiga de Francisco antes desse seu chamado, e ela também é seduzida pelo amor de Deus e segue Francisco. Depois vem a ser a fundadora das Clarissas, e os irmãos vão com Francisco construir esse reino de Deus. E a prova de que o passo que Francisco deu, quantos santos a nossa igreja ganhou a partir dessa pequena semente que foi Francisco lá em Assis,
em 1200, no ano 1200 mais ou menos, que ele nasce em 1180 e pouco e morre em 1200 e pouco, mas ali pelo ano 1200. Aquele homem hoje é conhecido no mundo inteiro, aquele que se aproximou de Jesus Cristo, inclusive até nos seus estigmas, nas suas chagas. Por isso que ele é chamado de São Francisco das Chagas, porque também ele foi chagado. Esse chamado que Jesus nos faz a nos apresentar o seu Evangelho, também ele quer dizer para você e quer dizer para mim. A palavra de Deus é como esse grão de mostarda, que se nós acolhermos, se o nosso coração for um coração dócil, for um coração rendido à graça de Deus, maravilhas ocorrerão nas nossas vidas. Maravilhas vai acontecer em nós e através de nós. As grandes obras no reino de Deus começaram assim, porque aqueles que foram chamados não se preocuparam como é que ia acontecer. Não, simplesmente deram o seu sim. O maior de todos os exemplos, eu citei Francisco, mas tem um exemplo maior ainda do que Francisco. Maria Santíssima. Quando o anjo a visita e diz que Deus quer realizar a obra salvífica com a participação dela, e o anjo diz: você vai gerar um filho e ele será o filho do Altíssimo. E Maria disse: mas como vai ser isso se eu não conheço o homem? E quando o anjo diz: é o Espírito Santo que virá sobre ti, e a sombra do Espírito Santo que vai te cobrir, Maria disse: eis-me aqui. Ou seja, o sim de Maria, Deus fez maravilhas. O projeto de salvação da humanidade começou porque Maria acreditou. Quando o anjo disse: a Deus tudo é possível, ela disse: eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua palavra. É a mesma coisa que Deus espera de você, que Deus espera de mim. Foi com Maria Santíssima, foi com Francisco de Assis, foi com Teresa de Calcutá, foi com Dulce dos Pobres em Salvador, e pode ser e deve ser com você, deve ser comigo. Maravilhas que o Senhor quer realizar em você e em mim, na nossa casa, onde nós estivermos, e além muros, extramuros, Deus quer realizar maravilhas. Não pensemos que tudo começa grande, não. É como um grão de mostarda. Demos o primeiro passo. Acreditemos no que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. E a obra dele vai acontecer. Não por mérito nosso, mas porque ele tudo pode. Basta o nosso sim. Basta o nosso eis-me aqui para que a graça aconteça. Nos transformando, nos renovando, nos convertendo. E a partir de nós, quantas graças virão também. Que compromisso nós fazemos agora diante do Senhor? De darmos o nosso sim, de dizermos: eis-me aqui, faça-se também em mim segundo a tua palavra, para que a graça aconteça em nós e através de nós. Depois disso, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.